Amém. Onde ele tem que ficar. Não tem nada. Boa noite a todos. Iniciemos o nosso Evangelho do dia de hoje com a leitura Fonte Viva de Chico Xavier, A Cortina do Eu. Porque buscamos o que é seu e não o que é de Cristo Jesus? Paulo, Filipenses 2:21. Em verdade, estudamos com Cristo a ciência divina de ligação com o Pai, mas ainda nos achamos muito distantes da genuína comunhão com os interesses divinos. Por trás da cortina do eu, conservamos lamentável cegueira diante da vida. Examinemos imparcialmente as atitudes que nos são peculiares aos próprios serviços do bem, de que somos cooperadores iniciantes, e observaremos que, mesmo aí em assuntos da virtude, a nossa porcentagem de capricho individual é invariavelmente enorme. A antiga lenda de Narciso permanece viva em nossos mínimos gestos, em maior ou menor porção. Em tudo e em toda parte, aproximemo-nos pela nossa própria imagem. Nos seres mais queridos, habitualmente, amamos a nós mesmos, porque se demonstram pontos de vista diferentes dos nossos, ainda mesmo quando superiores aos princípios que esposamos. Instintivamente, enfraquecemos a afeição que lhe consagrávamos. Nas obras do bem a que nos devotamos, estimamos, acima de tudo, os métodos e processos que se exteriorizam do nosso modo de ser e de entender, porquanto se o serviço evolui ou se aperfeiçoa, refletindo o pensamento de outras personalidades acima da nossa. Operamos, quase sem perceber, a diminuição do nosso interesse para com os trabalhos iniciados. Aceitamos a colaboração alheia, mas sentimos dificuldade para oferecer o concurso que nos compete. Se nos achamos em posição superior, doamos com alegria uma fortuna ao irmão necessitado, que segue conosco em condição de subalternidade, a fim de contemplarmos com volúpias as nossas qualidades nobres no reconhecimento de longo curso que se tem constrangido, mas raramente concedemos um sorriso de boa vontade ao companheiro mais abastado ou mais forte, posto pelos desígnios divinos à nossa frente. Em todos os passos da luta humana, encontramos a virtude rodeada de vícios e o conhecimento dignificante quase sufocado pelos espinhos da ignorância, porque, infelizmente, a cada um de nós, de modo geral, vive à procura do eu mesmo. Entretanto, graças à bondade de Deus, o sofrimento e a morte que nos surpreendem, na experiência do corpo e além dela, arrebatando-nos aos vastos continentes da meditação e da humildade em que aprenderemos, pouco a pouco, a buscar o que pertence a Jesus Cristo, em favor da nossa verdadeira felicidade, dentro da glória de viver. Que assim seja. Boa noite, meus irmãos, boa noite, minhas irmãs, mantendo o nosso pensamento elevado a Deus Todo-Poderoso, a Jesus, nosso Divino Mestre, agradecendo mais uma oportunidade de estarmos aqui neste ponto de luz, na Casa Espírita Allan Kardec, em Balneário Gaivota, para realizarmos mais uma vez o estudo do Evangelho, bússola essa bendita que nos foi dada por Ti, Senhor. Deus que está em toda parte, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade aqui na terra como em todos os mundos que são habitados. O pão do corpo, o pão da alma, dai-nos agora e sempre, Senhor. Perdoai nossas dívidas e nossas ofensas, assim como procuramos perdoar a quem nos devem, quem nos ofende.
e não nos deixeis cairmos em tentações, mas livrai-nos de todos os males. Que assim seja. Boa noite a todos os presentes, encarnados, desencarnados. Boa noite a você que nos acompanha pelas redes sociais. Hoje, nós vamos estudar a destinação da Terra. Qual é o destino da Terra? E vamos estudar também as causas das misérias humanas. A doutrina espírita tem a chave que nos esclarece a respeito disso. Por quê? Você já parou para pensar por que veio encarnar aqui na Terra? O Espiritismo nos esclarece. No Livro dos Espíritos, na pergunta número 132, Allan Kardec questionou aos espíritos sobre a finalidade da encarnação. Ou seja, por que nós viemos aqui para a Terra, do mundo espiritual, tomamos um corpo, vivemos um período, uns mais, outros menos, e depois retornamos à pátria espiritual. E a resposta dos espíritos é: Deus impôs a encarnação com o fim de levar-nos à perfeição. Para uns é expiação, para outros é missão. Mas para chegar a essa perfeição, nós precisamos sofrer as vicissitudes da existência corpórea, ou seja, temos que passar pela encarnação no planeta. Então, aqui os espíritos dizem que nós estamos na Terra por dois motivos. Para uns é expiação. O que é expiação? É consertar os erros que nós cometemos no passado e nos reajustar perante as leis divinas e também nos reajustar com aqueles a quem nós prejudicamos nas existências anteriores. E missão? A segunda parte da missão é que nós, quando viemos, nascemos em uma família, depois constituímos família, então a nossa missão qual é? Ajudar aqueles espíritos que estão junto de nós, pode ser na família, na escola, no trabalho, na comunidade, a fazerem a sua evolução. Então, e para executar isso, dizem os espíritos que em cada mundo que a gente encarna, que não reencarnamos somente aqui na Terra, podemos reencarnar em outros mundos, nós tomamos um corpo que é feito com quê? Com os materiais daquele planeta. Então, Allan Kardec resume isso dizendo que a ação dos seres corpóreos, ou seja, nós, os espíritos encarnados, é necessária para a marcha do universo. Normalmente a gente se atém basicamente aqui a nossa cidade, nosso estado, nosso país, mas é importante lembrar que o universo é vasto e todos nós somos o quê? Habitantes do universo. Então, aqui nós aprendemos que a Terra é o quê? É uma escola onde nós aprendemos a fraternidade, ou seja, nos relacionar, conviver com outros espíritos e também de reparar os erros que nós cometemos no passado. Porque um dos pontos fundamentais da doutrina espírita é a reencarnação. Significa que esta não é a primeira e também não será a última vez que nós estamos no planeta, então a encarnação é necessária para a nossa evolução. Mas o segundo item que nós vamos analisar hoje é as causas das misérias humanas. Sem a chave que a doutrina espírita nos dá, nós normalmente percebemos que parece que Deus é injusto, né? Hoje nós estamos percebendo os nossos irmãos gaúchos aqui ao lado de Santa Catarina passando por extrema dificuldade, a gente pensa, mas Deus é justo ao dar aquilo para eles? Quando a gente analisa também as dificuldades do nosso próprio país, né, com tanto desamor, com falta de respeito, com tudo isso que nós estamos vivendo, parece que Deus é injusto. E quando a gente analisa um pouco mais, por exemplo, por que uns nascem e morrem em seguida? Vemos um vídeo aqui nas redes sociais de um salvamento de pedido para retirar uma boneca que estava na água, não era boneca, era um recém-nascido. Então a gente pensa assim, Deus é injusto? À primeira vista parece. Mas quando a gente coloca a chave da reencarnação, percebemos que o que existe de maldade, com tantas paixões inferiores, com tantas misérias, tantas enfermidades de toda sorte, conclui-se que o quê? Conclui-se que a Terra é um local
com várias atividades. Aqui nós temos escola, nós temos hospital, nós temos prisões. Tudo isso faz parte do quê? Do processo de evolução do espírito, porque não são todos que estão no mesmo patamar. Existem espíritos mais adiantados, que são aqueles que estão à nossa frente, nos dão a mão para que a gente consiga segui-los. E aqueles que estão mais atrasados precisam de alguém que lhes dê a mão, que lhes ensine o caminho para chegar ao quê? Para chegar à tão sonhada felicidade. Muitas vezes a gente pensa que a felicidade não é deste mundo, mas é neste mundo que a gente começa a construir a felicidade futura. A partir de quê? A partir do momento que nós conseguimos compreender e colocar em prática as leis divinas. Só assim a Terra vai evoluir, vai ser promovida. Aliás, já foi promovida. A Terra já foi um mundo primitivo. Quando Jesus veio ao planeta, ela foi elevada na categoria dos mundos para mundo de provas e expiação, onde todos nós estamos reencarnando seguidamente, sendo provados na nossa decisão de construir a felicidade, a partir do momento que a gente compreende as leis morais, que são as leis que regem o universo. E Jesus, desculpem, quando veio ao planeta, ele nos trouxe a lei geral, que é a lei de amor que rege o universo. Por exemplo, a gente fica pensando, por que Deus criou o espírito? O princípio espiritual. É por amor. E nos dá o quê? A eternidade para a gente evoluir. Então, por amor ele nos cria, e nós lentamente também vamos nos aproximando do amor de Deus a partir do momento em que a gente cumpre e respeita as leis do universo. E como eu disse, são baseadas no quê? Na lei do amor. Tanto que Jesus só nos pediu duas coisas: ama a Deus e ama teu próximo. Mas, devido ao fato da Terra ainda ser um mundo bastante primitivo, a gente não consegue compreender a lei de amor. E se nós a compreendêssemos, com certeza a nossa vida seria bem melhor. Tem no Evangelho segundo o Espiritismo uma mensagem do Espírito Lázaro que nos fala a respeito da lei de amor. Diz que no início a gente é como uma semente que precisa germinar. A partir do amor de Deus, a gente eclode, a gente fura a terra, cresce, evolui e finalmente dá frutos. Então, é importante a gente lembrar hoje que tipo de frutos nós estamos dando. São frutos positivos? É sinal que nós estamos colocando em prática a lei de amor. E se os nossos frutos não são tão positivos, está no momento de nós corrigirmos nossos passos para poder colocar em prática a lei de amor, para que não venhamos a sofrer novamente encarnações com dificuldades como muitas daquelas que nós temos hoje. As dificuldades de hoje são consequência do passado, mas o futuro nós estamos construindo hoje. Então, a felicidade é possível, desde que coloquemos em prática a lei de amor. Obrigado a todos e até o próximo Evangelho do Centro Espírita Allan Kardec. Mantendo o nosso pensamento elevado a Deus, vamos nos encaminhando para o final do estudo do Evangelho na noite de hoje, pedindo a espiritualidade amiga, pedindo a Deus que transforme as nossas orações em energias, em irradiações para todos aqueles irmãos, aquelas irmãs que estão passando as mais diversas necessidades e dificuldades aqui no estado do Rio Grande do Sul. Que eles possam receber o teu amparo, as tuas bênçãos, Senhor, para que mais fortalecidos possam passar por mais essa prova, por mais essa dificuldade. E, reconfortados, possam reconstruir as suas vidas, reconstruir seus trabalhos, enfim, dar sequência para
a sua vida aqui vieram neste planeta. Deus Todo-Poderoso, que estás em toda parte, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade aqui na terra, como em todos os mundos que são habitados. O pão do corpo, o pão da alma, dai-nos agora, dai-nos sempre. Perdoai nossas dívidas e nossas ofensas, como procuramos perdoar aqueles que nos devem e nos ofendem. E não nos deixeis cairmos em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males. Que assim seja. Que nossas orações possam beneficiar a todos os integrantes deste grupo, para que possamos ter um bom final de noite, um sono tranquilo, um sono reparador. Agradecemos a presença da nossa família espiritual, desses amigos benditos que vêm conosco realizar esse estudo. Também agradecemos a presença desses irmãos que vêm estudar conosco diariamente, que eles possam ser amparados, que eles possam ser conduzidos aos lugares de esclarecimento. E assim, encerrando mais uma noite de estudo do Evangelho, desejamos a todos uma boa noite e até amanhã às 19 horas, se Deus quiser.